muito sério, gente. Nós ficamos assim pensando e temos que tomar decisões importantes. Primeira pergunta que eu faria à Célia é o seguinte: ela manifestou sobre a posição do Conselho Deliberativo. Agora, se por acaso dos eleitos, teria alguma posição dos outros do Conselho Deliberativo e da diretoria? Porque, inclusive, vocês viram as manifestações do Assunção, Paulo Assunção, totalmente contra. Não é nem do banco, não é pau mandado, é pau eleito. E depois teve um outro lá, que não estou lembrando quem foi também, que manifestou contra. Quer dizer que nós estamos com lobos vestidos de cordeiros que dizem que estão nos defendendo, mas por trás estão seguindo orientações político-partidárias, políticas econômicas que não vêm ao caso. Agora, a outra seria o seguinte, Célia, seria mais uma sugestão no sentido de solicitar, ainda se possível dentro desse prazo, um estudo da viabilidade ou não sobre o custo elevado destas aposentadorias. Agora, eu gostaria de me manifestar, inclusive pegando um gancho do Luiz Álvaro aqui. A Gol é uma empresa particular, mas que está ocasionando problemas na aviação, não só a Gol, como todas as outras, no Brasil, inclusive por causa de ANAC, Infraero e todos mais. Essa irresponsabilidade, se existe na área privada, a privada no sentido coisa, ela existe mais ainda no sentido governamental. É um desmando, uma falta de gestão, uma irresponsabilidade em que a coisa pública é res mesmo. Então, o que acontece hoje é o seguinte: eu só quero me beneficiar. Dane-se quem estiver atrás de mim. Agora, o problema dos juízes, quem estava em Brasília deve se lembrar do que disse o advogado Mohamed. Não adianta ficar fazendo reunião assim, assado, com o Congresso, porque o Congresso está manipulado com o Executivo. Aquilo que o Barbosa falou, partido de mentirinha, Executivo manda no Legislativo e manda no Judiciário, virou um imbróglio total. Mas o que ele quis dizer bem claramente, a gente sabe disso, é que para comprar juiz não é qualquer um não, é quem tem dinheiro, tem que ser mala grande, mala recheada, de preferência de verdinha, não precisa ser... Ou cueca. Ou cueca, mas tem que ser uma cueca sendo uma canção no caso. Bom, então a gente, se for fazer isso, nós não temos condições, inclusive quando foi falado a respeito do café da manhã. Baseado nos movimentos de junho, eu quero que nós analisemos seriamente o que os jovens tentaram dizer para os nossos governantes. Vem para a rua. Vamos para a rua, gente. Vamos denunciar, mas denunciar mesmo. Na rua só não. Na rua, na internet, internacionalmente, quando nós recusamos fazer a denúncia através do trabalho do EBNZ, vamos denunciar internacionalmente, vamos para a Basileia. A situação do banco vai refletindo na Previ, e já vem refletindo. E em vez de beneficiar, ela vai nos prejudicar cada vez mais. Era isso que eu tinha que dizer, gente. Vamos para a rua, vamos para a internet, vamos para a Basileia, vamos para Dom Caminhão. Só pegando o gancho que ela falou aqui, não, um momentinho aqui, é porque essas são questões de oportunidades. De ela falar ir para a rua e apresentar aquela denúncia que naquele momento, pelas circunstâncias econômicas e outras, nós nos abstivemos de fazer. Mas, considerando a atual situação política do país, que foi motivo da nossa preocupação em ter obstado o encaminhamento daquilo, eu acho muito oportuno que aquele documento seja levado ao conhecimento público ou através do Senado ou da imprensa, porque as razões que nos impediram de caminhar com esse documento, elas estão concretizadas hoje. Pode estar pautado esse historiador Teberé. A Guadalupe falou sobre dois pontos. Um é a respeito do posicionamento, dos dirigentes do banco. Cadê Guadalupe?
o posicionamento do dirigente do banco, no conselho e tal. O banco não fala nada. Os dirigentes do banco, numa reunião do conselho, onde se fala desse assunto, só quem fala são os eleitos, torpedeando, brigando, pressionando, e o banco fica lá, a cavaleira, esperando e achando que o assunto vai ser postergado e que isso vai ser adiado aí indefinidamente, e não vai, né? Agora, você também fez uma outra pergunta a respeito de posicionamento a respeito dos dirigentes eleitos, não é isso? Você fala diretoria e conselho, né? Nós tivemos sim, e temos acompanhado, tem alguns dirigentes eleitos que têm um posicionamento a respeito de quantificação do teto diferente do nosso, ou pelo menos do meu. Eu entendo, como o Valdenor, como outros conselheiros Tem nome aos bois, tá? Sim. Diga quem. Não, posso falar, não tem problema não. O Marcel, o Paulo Assunção, eu não sei o posicionamento do Vitor atualmente, porque eu não tenho conversado com ele esses últimos dias. Mas eles têm o posicionamento de que o teto deve ser o teto do diretor, né? Dos honorários do diretor. Para começar, né? Seria o início da escadinha, né? E nós entendemos, o Rafael Zanon tinha esse posicionamento também, quando nós começamos a conversar, mas diante de todas essas decisões que a Previc tem tomado, dos pareceres, dos despachos e das nossas conversas prévias, ele assumiu com a gente dentro do Conselho Deliberativo. Então, os 3 titulares e os 3 eleitos e os 3 suplentes estão fechados na defesa do teto que foi aprovado em 2008, que é o NRF especial. Então, isso é uma diferença aí, talvez, uns 10 ou 12 mil entre um e outro, e a gente está mantendo esse posicionamento. O NRF especial, como já se falou, é o último valor de referência de quadro de carreira do banco, que é o do auditor, chefe do advogado, não, do contador. Contador, tá? Hoje está em torno de 40 mil, que também já não é pouco, né? Mas é o último do quadro de carreira, né? Ela fez uma sugestão aqui também, né, Guadalupe, a respeito de um estudo sobre o custo, né, dessas aposentadorias, qual seria o impacto. A gente não tem isso ainda apresentado pela diretoria, já foi solicitado. Mas hoje o impacto, se você considerar uma Previ, o impacto financeiro não é tão grande. Mas isso, hoje tem 100, amanhã tem 200, depois tem 300, 400, e é atuarial. E outra coisa, não é a questão financeira e atuarial, é a questão da concepção. A gente não pode concordar com esse tipo de irregularidade, como o Aldo desenhou ali, saindo daquele quadradinho. A concepção é que a gente tem que estar batendo firme em cima disso, porque a gente tem que trabalhar dentro desse modelo que foi desenhado para um plano de benefícios, principalmente o definido, e não o que estão querendo fazer. Tá? Então, é uma briga para a gente discutir financeiramente, atuarialmente e conceitualmente também. Romildo, Célia, só uma coisa que eu me esqueci de falar. Plano definido, o BD1 da Previ, ele encerrou em 97. Como é que está acontecendo essas modificações disso aí? Não pode? Se eu entendi bem o que o Rui falou, no caso, por exemplo, do pessoal que passa para a presidência, para a diretoria, e que tem um contrato de trabalho suspenso, quer dizer, então, a partir daí é o que o Rui falou, ele não pode nem fazer cálculo mais, porque isso aí não é problema da Previ. Não é isso? É isso, Rui? Entendeu? Então, acho que como eu disse, está até sendo colocado erradamente o negócio. Né? E aquilo que o Rui falou sobre o judiciário é o que a gente vem vendo aí ao longo dos anos que nós estamos lutando com essas associações e com tudo isso. A gente continua lutando, gente, mas que dá uma vontade danada de desistir, dá, porque você não vê saída, como diz, no plano político,
e nem no plano judiciário, porque tá, com licença da palavra, tá tudo uma merda. Pessoal, a primeira questão que a gente deve levantar, aquele debate sério que você levantou, que a diretoria teria passado a comunicação para o Conselho Deliberativo, o Conselho Deliberativo parece que não recebeu, etc. Isso é simples. É só você, como conselheiro deliberativa, requerer todas as atas a partir da data que a diretoria alega ter comunicado ao Conselho Deliberativo essa decisão, aquela proposta, retirada da proposta. Isso é simples. Agora, esse debate realmente é relevante, né? Porque eles vão ficar jogando de um para o outro, e a gente vai fazer o quê? Eu acho que a alternativa possível é a gente estudar entre nós mesmos, né? Porque assim, parece que não vai ser decidido. Vamos aguardar o prazo final para prevenir, mas com certeza, como todos eles, órgãos do governo federal, eles vão ficar jogando de um para o outro e não vai resolver. Então, o que é que a gente pode fazer? Eu acho que a gente deve, sugiro que a gente comece a pensar em alternativas, né? Pedir o cumprimento da legislação, né? Ou intervenção na Previ. Eu acho que isso pode estar colocado sim. Por que não? Afinal de contas, não vai mudar muita coisa, não, né? Não vai mudar muita coisa, porque quem manda, quem está dando a direção da Previ é quem está no governo. É essa sensação que a gente aqui de baixo está sentindo. Então, se vai trocar o atual presidente por um interventor da Previ, vai fazer pouca diferença. Mas o problema é o seguinte: a gente tem que dar fatos políticos para que a gente tenha uma possibilidade de união em torno de objetivos comuns. É essa a sensação, né? A outra alternativa é se esse negócio continua, todos nós devemos pedir que esse benefício que os diretores estão tendo, os estatutários estão tendo, que seja incorporados, seja transferidos também por senatistas, para todo mundo, né? É evidente que isso seria uma tempestade dentro da Previ. Óbvio que seria uma tempestade dentro da Previ, né? Porque como é que seria refeito todo o cálculo do plano de benefício 1, né? E a Previ entraria em parafuso, o plano de benefício 1 entraria em parafuso. É pedindo a justiça? Inclusive. Eu topo. Inclusive, né? Inclusive, primeiro vamos ameaçar a Previ de fazer isso, a Previ e o banco, né? O banco vai cortar um pouquinho, por quê? Embora não seja ele que pague isso, mas vai bulir no superávit, né? Vai impedir que ele tire mais dinheiro da Previ, né? É uma medida, na minha opinião, injusta, né? Injusta. Isso é uma injustiça que vai envolver uma série de recálculo no plano de benefício 1, uma tempestade dentro do plano de benefício 1, mas é uma ameaça que a gente pode fazer, pode estudar fazer, né? Agora, outra coisa que eu queria... Já é o final mesmo? Já é o final. Não, é sobre uma questão de ordem, sobre a condução dos nossos trabalhos. Eu estou preocupado, né, com a condução dos nossos trabalhos aqui. Olha, repare que estamos no primeiro ponto. Estamos no primeiro ponto da pauta. Né? No primeiro ponto da pauta. Eu, sinceramente, acho que a gente deve buscar uma metodologia, embora a sugestão não seja simpática, seja uma heresia fazer isso aqui, mas acho que a gente deve buscar uma metodologia mais objetiva de conduzir nossos trabalhos. Senão eu acho, tenho a impressão que o resultado que a gente vai alcançar seria um resultado muito aquém das nossas possibilidades. Genésio. Eu só quero dizer que todas as sugestões estão sendo anotadas para a gente, no final, decidir o que a gente vai fazer, viu? Olha, nós estamos discutindo, eu acho, o tempo todo atacando os focos errados. Nós atacamos o Banco do Brasil, atacamos a Previ, atacamos até o Estatuto do Servidor Público, atacamos a Previ. Na realidade, não é nada disso que está acontecendo. Quando você procura as instituições, você ataca o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é do povo.
Quem somos nós? Quem é o político que vai dar a voz para nós se nós estamos querendo atacar o Banco do Brasil como instituição nacional? Por outro lado, nós temos a diretoria do Banco do Brasil hoje se aproveitando e tirando o dinheiro que seria do povo, porque esses 6 bilhões da resolução 26 só não estão no caixa do Banco do Brasil porque nós seguramos na justiça. Se tivesse no Banco do Brasil, seriam do povo. E, no entanto, já a Previ colocou lá no final da resolução dela que esse dinheiro é para completar um grupo de pessoas que estão dirigindo o Banco do Brasil e dirigindo a Previ. Portanto, o foco tem que ser nas pessoas. Se tiver que tomar uma providência, Banco do Brasil, Previ, que tem que até deixar de lado. Nós temos que atacar essas pessoas que estão aproveitando-se do cargo para se completar em benefício próprio, logicamente, em detrimento dos demais. Então, o problema é a quadrilha que está hoje dominando o Banco do Brasil. Não é? Porque o fundamento legal é tão ridículo que dá até vergonha de escutar aqui a pessoa dizer não tem fundamento nenhum que eles estão fazendo. E, no entanto, não acontece nada. Por quê? Porque não há vontade deles. Então, hoje, o seu Dano Morado é responsável por todas essas falcatruas. Que ele caberia tomar as providências legais. Não existe, não dá para dizer que vamos discutir isso em direito. Discutir o quê? Está claro que isso aí não tem fundamentação. Então, eu acharia que o foco colocado aqui para frente tem que ser em cima das pessoas. Porque quando você ataca pessoas, é fácil você encontrar pessoas que aceitem isso dentro do próprio governo. Por que o Banco do Brasil só tem diretores funcionários hoje? Se ele tivesse 50% pessoas da sociedade e 50% funcionários, certamente o posicionamento seria diferente. Se tivesse lá dentro um grupo de professores, de diretores, que recebe o seu prolabore e quando terminar o mandato vão para casa, eles iam aceitar um outro colega dele receber indefinidamente o valor do prolabore. Outro detalhe do Marcel é que todas as propostas é a mais perigosa que existe. Porque se nós compararmos o prolabore do Bradesco e do Itaú, que são colegas do Banco do Brasil, é mais de 50 vezes mais. Então, a hora que isso aí for aprovado, eles vão numa reunião de diretoria fixar uma meta. Olha, nós vamos dar 10 bilhões de lucro do Banco do Brasil, nós só queremos 100 milhões por nós. E cada um vai ter um salário de 400 mil por mês. E é o que ganham dos bancos particulares. Só que se eles não atingirem o limite, eles pegam de volta. Não é para o resto da vida, é para aquele exercício. Então o banco fez isso aí, de uma forma módica, meio parecido, mas se passar isso aí, o Banco do Brasil vai na Assembleia de Acionista colocar uma meta de coisa de 100, 200 milhões para os diretores para dar 10 milhões de lucro. Quer dizer, então não estamos pensando, por isso que o banco passou 80 mil, quer dizer, mostra que já está vendo coisa muito mais alta. Então eu acho que o foco tem que ser em cima das pessoas, que na verdade o problema são pessoas, não são instituições que estão envolvidas. Certo? Gilberto. Bom, é claro que a essa altura a gente tem que ser realmente breve, né? Então, alguém falou aqui em objetividade, eu acho que tem que ser objetivo, porque outro dia eu estava falando na reunião, eu disse que meus amigos, principalmente nós aqui, que somos uns mais, outros menos, nós somos entendidos aqui em previdência complementar, então os problemas a gente já sabe quais são. A gente tem que ver qual é o direcionamento das decisões. Olha, ver porque existe um prazo, então vamos ver o prazo. Agora, é claro que a gente não pode estar se reunindo a toda hora. Então a gente já tem que antecipadamente dizer o seguinte: se no prazo não for cumprido, o que é que a gente vai fazer? Aí sim, nós vamos ter conclusões. Agora, outra coisa, o que diretor pensa, o que não pensa, quem esteve na Previ sabe disso, quem decide é o deliberativo. A alteração de estatuto é deliberativo que decide. Então a pressão tem que ser em cima do deliberativo. Agora não interessa que o diretor, até talvez em causa própria, ele está defendendo uma certa posição, mas o deliberativo é que tem que decidir. E nós vimos aqui que há uma firme decisão do deliberativo de levar adiante isso, entendeu? E fazer com que haja realmente esse teto. Só comentando rapidamente aqui, outra coisa que ninguém está pensando
é que nós vamos ter, se for mantida essa posição desse sem-teto, nós vamos ter futuramente pensões milionárias e que vão se propagando. Vocês vão ter aqui pensão com 30 mil reais e a pensionista não contribui. E vai ter, quando isso aí é um assinte a milhares de outras pensionistas que recebem muito pouco, recebem 2 mil, 3 mil por mês. Então não vão ter pensionista com 30 mil, entendeu? Isso é um outro absurdo. E apenas falando o seguinte, o Rui falou aqui sobre uma questão de injustiça. Acontece o seguinte, a injustiça, mesmo tirando esse caso da aposentadoria do teto, já há uma evidente injustiça no sistema, no modelo da Previ. Não é só por questão ao teto, não. Qualquer funcionário, qualquer participante que tenha 27 anos, às vezes até posto efetivo, de repente ele é guindado a gerente, ou o que for, e fica os últimos 3 anos, ele vai receber sobre os últimos 3 anos. Ele não contribuiu para isso. Talvez fosse um sistema que pegasse quase toda a vida laboral dele, as contribuições que fez, e fizesse uma média daquilo. Então há realmente uma injustiça do sistema, né? E aqui eu queria só aproveitar a presença do Dr. Wagner na questão de direito, que fala-se nessa decisão da Previc sobre a evolução daquilo que as pessoas receberam a partir de 2008. Acontece o seguinte: quem errou não foi a pessoa que pediu a aposentadoria. Quem errou foi quem fez o cálculo e concedeu aquela aposentadoria. Entendeu? Então, como é que eu vou ser punido? Porque eu dou entrada no meu requerimento de pedido de aposentadoria, não sou eu que faço o cálculo. A Previ que depois diz: olha, você vai passar a receber tanto. Aí depois, 5 anos depois, vai me dizer que eu tenho que devolver aquilo em que eu não contribuí, que eu não pedi aquilo. Certo? Então é um caso também, mas isso é um problema. Tem que pagar, e quem assinou. Quem assinou, quem autorizou aquilo, tem que ser responsabilizado. Tá? Então, resumindo é isso. Agora, objetividade é aquilo que nós vamos resolver sobre o caso. Doutor Gilberto, bom dia a todos. Ainda não está no momento da minha intervenção, não, mas como o doutor Gilberto colocou uma questão de direito, e me parece que seria bom esclarecê-los a respeito. Verba de complementação de aposentadoria é verba de natureza alimentar. E qualquer verba que tenha essa natureza, ela é insuscetível de repetição. Então não existe a possibilidade, do ponto de vista jurídico, de se exigir de ninguém que devolva valores pertinentes à aposentadoria, seja a aposentadoria institucional, seja a aposentadoria complementar. Essa é uma questão basilar que orienta as verbas que ostentam natureza alimentar. Mas você pode pedir a responsabilização de quem... Sem dúvida, a responsabilidade de quem errou ao conceder a maior, sem sombra de dúvida, mas do beneficiário não se pode exigir, muito menos nessas condições que foram narradas pelo doutor Gilberto. Mas pode fazer um recálculo e rebaixar a aposentadoria do caso? Não. Também não. O beneficiário não pode ser penalizado, como ele bem disse, por um erro que não foi dele. Ele formulou o requerimento de aposentadoria, cumpre os requisitos estatutários e regulamentares para isso, e a partir do momento em que é concedida a aposentadoria não se pode nem exigir devolução e nem reduzir por conta da própria premissa de irredutibilidade que norteia também esse Pode haver revisão para mais. Sim, claro, revisão para mais. Sim. Vai virar. Eu serei rápido, não ia nem falar mais, mas eu vou colocar um sentimento. O microfone. Está ouvindo agora? Sim. Eu vou colocar um sentimento. A Célia, né, fez um retrospecto do que vem acontecendo. Eu ia fazer uma pergunta, acho que o Valdenor respondeu. A minha pergunta seria se os representantes do banco teriam usado alguma vez o voto de Minerva. Ele disse que sim. Depois o Alto fez um esclarecimento bastante claro da situação e sugeriu uma denúncia à Previc. Muito bem. Depois o Rui veio e fez uma abordagem totalmente diferente e sugeriu ações na Justiça e junto a parlamentares. Creio que foi isso.
Depois a Guadalupe veio, e aproveitando o momento dos Black Bloc, sugeriu manifestações em rua. Muito bem. Paim fez também uma abordagem diferente, sugeriu uma metodologia para se fazer isso. A Isa Musa disse que está anotando tudo que se está falando. Finalmente o Gilberto veio e pediu objetividade. Muito bem. Pegando tudo isso, eu vou sair daqui frustrante se nós não tivermos uma estratégia mínima de diretriz até semana que vem. A Célia falou que após o fato do prazo terminado pela PEC, o Conselho irá adotar uma posição. Como o Conselho... Os eleitos, né? Ah, bom. Eu não posso falar pelo Conselho. Sim, mas aí eu venho. Aí vem a minha pergunta, de querendo que semana que vem a federação, quem seja, tenha uma diretriz mínima do que fazer, porque fatalmente vocês terão um voto de Minerva. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, eu vou sair daqui frustrante se nós não tivermos uma estratégia mínima do que fazer. Senão nós vamos ficar perdidos, cada um indo para um lado diferente do outro. A ideia é exatamente essa. O que for discutido aqui e for aprovado, a gente vai fazer assim que encerrar o prazo da Previc. O prazo da Previc é dia 10. Dia 10. Eu vou ligar para a Célia. Célia, tem decisão do teto? Ela fala, não, está tudo do mesmo jeito. Nós vamos fazer o que aqui ficar decidido. Mas não, Guadalupe. Luísa, eu acho que esperar esse prazo vencer é temerário. Tá, a gente discute então a estratégia daqui a pouquinho. Zantronha, e depois, para encerrar o seu, e eu vou passar a palavra ao Dr. Wagner. Você esqueceu que eu tenho também. Valdemar. Valdemar também está aqui no... Na verdade, eu só gostaria de um esclarecimento que eu não tenho entendimento pleno. Acho que a Célia poderia me dar. No quadrado da frente, nós temos um contrato de trabalho pelo banco rescindido e os dirigentes, então, passam a ser estatutários. Eu pergunto na Previ, a Previ, o Estatuto da Previ diz que esse povo, que não é mais funcionário do banco de carreira, tem algum lugar previsto para eles contribuírem como o quê? Como externos? Em que forma? Até quanto? Baseado em quê? Essa é a minha dúvida. Eu não sei, eu acho que nós temos um estatuto e essa situação se criou em 2008. E a Previ simplesmente aceitou esse pessoal como continuando sendo funcionários de carreira do banco? Ou como está isso? É só um esclarecimento que eu não tenho entendimento. Os dirigentes da Previ, eles são os indicados, né? Eles são indicados e eles ficam como cedidos à Previ a partir da hora que eles assumem os seus cargos lá. Além das regras, né, de governança, existem os contratos de cessão. E nesses contratos de cessão dos funcionários do banco à Previ, especificamente no caso dos dirigentes, diz que eles seguem a mesma regra dos dirigentes do banco. Então, o que acontece? Não só da Previ, né, mas nessa decisão de 2008, já dizia que não só os dirigentes do banco, como os dirigentes da Previ e de outras empresas que são ligadas ao banco, do conglomerado, interligadas, também estariam na mesma regra. Tá? Então, se eles tiverem que definir esse teto é para todo mundo. Tá? O que acontece é que a decisão não está sendo cumprida. E aí o que acontece? Como os dirigentes da Previ, embora tenham, como os do banco, quando se transformam em estatutários, eles têm os contratos suspensos, só que quando eles são cedidos à Previ, eles continuam com a mesma regra do banco. Então é uma situação, acho que alguém falou hoje aqui, é uma situação muito peculiar, entendeu? Isso, inclusive nós estamos fazendo um estudo dentro do Conselho Deliberativo,
dentro do Conselho existem as comissões, né? Quando surge determinado assunto, uma comissão ela é constituída para fazer os estudos. Então, paralelamente a esse assunto aqui que está sendo discutido, o teto, nós estamos num grupo fazendo uma revisão desse contrato de cessão que existe do Banco do Brasil para os funcionários da Previ, inclusive para os dirigentes. Seria interessante entrar numa comissão, ou já existente ou nova, uma revisão do plano, do regulamento do plano. Do regulamento. Deveria contemplar essa situação. Sim, nós vamos ter que fazer uma revisão do regulamento também, tá? Não é isso que eu quis perguntar para os dirigentes do banco, e não os dirigentes da Previ Cedidos. Os dirigentes do banco, que não são funcionários. Não são funcionários. Desculpe, então eu não entendi a sua pergunta. Exatamente, ele respondeu. Eu acho que eu entendi o que ele falou. Ele quer saber. Como é a regra para os dirigentes do banco? Os que têm um contrato de trabalho suspenso, define através de uma assembleia, o conselho propõe e a assembleia define qual é a remuneração desses dirigentes. O Zamproni está perguntando o seguinte: o Valdenor é nomeado diretor do Banco do Brasil e ele é da ativa. E rescinde o contrato dele e passa a ser estatutário. Suspende o contrato dele e passa a ser estatutário. Então, nesse momento, se ele se aposenta daí a um ano e tal, deveria contar o quê? A data da suspensão do contrato, o vencimento que ele tinha. Mas está valendo tudo. Exatamente. Onde é que está no regulamento da Previ? Onde que está no regulamento da Previ? Onde é que o regulamento da Previ aplica isso? Não aplica em lugar nenhum. É o mesmo caso dos dirigentes que vão para o exterior, que têm seus contratos suspensos. O regulamento prevê isso tudo, inclusive no próprio artigo 28. O que acontece? Quando eles têm, na realidade, teria que retornar lá, né? A partir do momento em que ele teve o contrato suspenso. Só que aí eles se aposentam, a situação fica totalmente diferente. Se eles voltam, se eles vêm e depois volta lá no período em que eles tiveram essa suspensão desse contrato de trabalho. Agora, quando eles se aposentam, aí a situação fica um pouco diferente. Posso fazer uma colocação? Ninguém se aposenta na Previ, só se aposenta no banco. Ele tem que voltar para o banco e se aposenta no banco. Então, vai contar os 3 anos, inclusive com a Previ e o banco. Ele vai contar a contribuição dos 3 anos, 336 meses, que nem é feito a regra. Alceu, Alceu, em seguida Valdenor, e depois nós vamos ver o que a gente vai fazer. Se vai tirar uma decisão aqui agora do que a gente vai fazer, ou se vamos começar a discutir as ações judiciais. Bem, a minha colocação para a Célia Marília é a seguinte: com a extinção do corpo social, todos nós sabemos que há muitos anos, né, não temos corpo social, é uma situação absolutamente inadmissível, mas que tem se perpetuado. O poder, que foi lembrado por Gilberto Santiago, todos sabemos que o órgão máximo da Previ é o Conselho Deliberativo, né? Então, eu gostaria de saber da Secretaria o seguinte: no âmbito do Conselho, qual foi a repercussão causada por uma manifestação do Paulo Assunção a respeito de uma divulgação que foi feita, segundo ele, precipitadamente, antecipadamente? Todo mundo com conhecimento, todos os aposentados, todos os participantes da Previ tomaram conhecimento desse episódio, em que, inclusive, o tom foi inamistoso num trecho, foi até um carão no presidente da AMAB, o Sérgio Lier. Ora, eu sou de Sergipe, o menor estado da federação, né? Mas hoje, graças a Deus, as comunicações
né, o avanço tecnológico propicia com que as notícias cheguem automaticamente. Né? Então, os sites começaram a divulgar. Né? E então eu gostaria de saber exatamente isso. Sendo o Conselho Deliberativo o órgão máximo da Previ, qual foi a repercussão? Como é que os membros do Conselho Deliberativo viram este episódio? Não pode esquecer que o Conselho Deliberativo é o máximo, mas tem um voto de Minerva, né? Só respondendo também uma pergunta anterior a respeito do voto de Minerva, desde que eu estou na Previ, o voto de Minerva foi usado apenas uma vez, não foi com relação a essa questão do teto, não. Foi uma questão relacionada ao processo, aquela questão ligada ao Ricardo Flores, que o banco queria que se adotasse algumas providências lá naquele momento, então o banco usou o voto de Minerva. O Valdenor ainda estava lá, né? Exatamente. Então, quer dizer, nós entendemos que o voto de Minerva ele deve ser utilizado para outros assuntos e não para esse tipo de assunto que, na realidade, foi muito mais um viés político do que de outra ordem. Então, esse foi o nosso entendimento, mas foi utilizado nessa época. Falou-se aqui das várias alternativas, né, que nós, associados e instituições, teríamos: denúncia, ação na justiça, manifestações, outros tipos de movimento. E se falou no corpo social, né, as modificações que aconteceram também com a extinção do corpo social. A gente tem ainda alguns recursos que nós poderíamos utilizar futuramente e que estão previstos na própria regulamentação da Previ Estatuto. É você ter um percentual dos participantes assinando um abaixo-assinado para requerer alguma alteração do regulamento ou do estatuto. 1%. Se for para alteração do estatuto, tem que ser de todos os participantes assistidos. Se for do regulamento, dentro do plano, né? Essas são alternativas que nós temos ainda para buscarmos uma solução para esse assunto. Com relação à questão do Paulo Assunção, foi um posicionamento pessoal, dele. Esse posicionamento ele mandou para a NAB, divulgou na rede, não chegou isso formalmente dentro do Conselho. Existem interpretações pessoais, pessoas que discordam do posicionamento dele, mas é um posicionamento pessoal, não foi o posicionamento da diretoria, até porque outras pessoas da diretoria pensam de forma diferente e até acharam que não foi elegante da parte dele ter feito daquela forma, mesmo que ele discordasse. Então, são posições e posições, né? Eu tenho meu posicionamento, externei, divulguei, ele fez o dele, o próprio Rafael também fez e outros colegas do Conselho e da diretoria também. Então, é um posicionamento pessoal, isso não foi discutido formalmente dentro do Conselho. Mas para a gente do que é eleito, no meu pensamento, pelo menos, acho que poderia ter sido feito de uma outra forma. Ele pode colocar a opinião dele, mas acho que poderia ter sido feito de uma outra forma. Foi o posicionamento pessoal dele, o meu e de outros conselheiros, tá?